Olá, minhas charmosas, linda e meu charmoso! Porque eu sei que tem homens também que me acompanham aqui na minha rede social. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa Policlass, a mais um conteúdo que eu trago aqui com muito amor, com muito carinho para você, para que você realmente possa conhecer um pouquinho sobre essa ciência milenar ayurvédica. Olá, G-Coach já entrou aqui, seja muito bem-vindo. E eu queria me apresentar um pouquinho, porque eu sei que estou com algumas pessoas novas aqui me seguindo na minha rede social e talvez não me conheçam. Então eu quero me apresentar rapidinho, tá? Então eu sou Poliana Fidelis, eu ajudo mulheres a recuperarem a saúde, a autoestima, a liberdade, tá? E conquistar, obviamente, o corpo dos sonhos, a conquistarem realmente saúde, para que realmente possam fazerem o que precisam aí para suas vidas, tá bom? Além de tudo isso, eu sou nutri, eu sou coach, trabalho com a parte da mentalidade, trabalho com saúde, mudança dos padrões mentais. E além disso também sou terapeuta ayurvédica, tá? Então eu associo também esse conhecimento milenar, que é o Ayurveda, a nutrição ayurvédica, eu associo também à nutrição que eu tenho, né? Enfim, aí de anos, tá bom? E pra começar, Cirleide tá aqui também, e pra começar, eu quero muito saber se você tá me vendo, se você tá me ouvindo bem. Como é que eu vou saber disso? Você clicando aí e mandando o seu coraçãozinho pra mim, tá bom? Então clica na tela do seu telefone, se você tiver no telefone, e manda coraçãozinho pra mim, porque dessa forma eu consigo saber se você tá me vendo, me ouvindo bem. E se você não tá no seu telefone, você tá, sei lá, de repente assistindo pelo computador, manda aí um joinha, manda um oi pra mim, manda, enfim, alguma coisa, escreva alguma coisa, pra eu saber que você tá me vendo, me ouvindo perfeitamente, tá bom? Então seja muito bem-vinda aqui à Policlass. E hoje, charmosas e charmoso, eu resolvi trazer um conteúdo bem interessante. É algo que eu tenho me apaixonado nos últimos tempos, aí, nos últimos 2 anos. Tenho me aprofundado bastante no estudo dessa ciência milenar que eu tô amando, que é o Ayurveda. Esse conhecimento é um conhecimento muito extenso, é um conhecimento muito amplo, mas eu quero aos pouquinhos trazer aqui para você que me acompanha na minha rede social. Então, conteúdos de nutrição, tem muitos por aí, eu acredito, né, com bons profissionais até, enfim. E eu gosto muito de agregar sempre conhecimento para poder trazer coisas novas, né? Se bem que o Ayurveda não é novo, né? É uma ciência aí que a gente fala de mais de 7.000 anos. Mas eu gosto de trazer coisas novas para inovar, para ajudar a quem me procura com o objetivo aí de saúde, de conquistar saúde, ok? Então esse é um dos meus grandes objetivos e desejos aqui, tá? Essa ânsia de buscar conhecimento, de ajudar realmente mulheres. Eu trabalho bastante com mulheres, então hoje o meu foco é mulheres. Charmosos, homens que estão aqui me acompanhando, não fiquem chateados, tá bom? Eu gosto de vocês também, tá bom? Aqui na minha rede social, não saiam, ok? Então é isso. Hoje eu quero falar, então, começar a falar um pouquinho sobre Ayurveda. O que é essa ciência? O que é Ayurveda? Meu Deus, o que é isso? É mais uma coisa? Ó, eu vou falar, ser bem sincera, viu? Aqui pra vocês, charmosas. Conhecimento tem muito, né? E a gente que tá nessa área, principalmente a gente que ama o que faz, né? Eu, por exemplo, amo muito o que eu faço, que é salvar vidas, né? Aí do sobrepeso, da obesidade, entrar para alguma patologia. Então a gente que ama muito isso, a gente realmente estuda bastante, né? A gente estuda bastante, a gente tenta trazer, né, o que é de mais novo, a gente está sempre estudando, está sempre em eventos, enfim. Então é isso. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre Ayurveda, eu quero falar um pouquinho sobre nutrição ayurvédica. Ai, Poli, você pode estar até me perguntando assim, pensando, né, Poli, mas nutrição ayurvédica, qual que é a diferença disso para a nutrição que a gente, né, a nutrição que você conhece, de repente tem alguma profissional aqui também que é nutricionista que me acompanha.
O que acontece? São duas ciências que se completam, se complementam, tá? Se complementam. Porém, uma é mais bioquímica e a outra é mais holística, tá? Então, eu tenho conhecimento da nutrição bioquímica, mas agora eu fui buscar o conhecimento de uma nutrição mais holística, que é o Ayurveda, tá bom? Então, hoje eu quero falar um pouquinho, e como eu falei ao longo aqui, eu vou sempre estar trazendo aqui para você que me acompanha, eu vou sempre estar trazendo um pouquinho do que é o Ayurveda, em que consiste isso, como que é essa nutrição ayurvédica, enfim, tá bom? É isso. E uma outra coisa também muito importante, muito interessante, é que eu consigo, dessa forma, ajudar também pessoas distantes, longe, aquela pessoa que realmente quer um conhecimento, quer um trabalho mais holístico, um trabalho um pouco diferente, um pouco mais holístico. Então, eu consigo fazer esse atendimento de forma online também, distante, tá bom? Então, só para você saber que se caso você queira algum acompanhamento ayurvédico, enfim, essa forma mais holística, que eu vou falar aqui um pouquinho, pode me mandar mensagem inbox, pode me chamar aqui que a gente conversa, tá bom? É isso, então. Então, vamos lá, charmosa. Vamos lá. Cirleide, então, tá aqui. Espaço de Nutrição e Beleza também tá aqui. Seja muito bem-vinda, tá bom? Aqui a mais uma Policlass. E só mais uma coisa, antes de eu entrar no conteúdo que eu trouxe pra você aqui hoje, charmosa, eu vou pedir um favor pra você. Eu tô aqui com muito carinho, disponibilizando um tempinho meu para trazer um conteúdo bem interessante, né? Um conhecimento bem interessante para você. Então, eu vou te pedir uma coisinha só, uma coisinha. Posso pedir? Posso pedir? Então, vamos lá. Eu vou pedir para você compartilhar, chamar, marcar pessoas do seu convívio que você conheça aí, para também vir para essa Policlass, para conhecer também um pouquinho essa ciência milenar, tá bom? Então tem um balãozinho, tem um aviãozinho aí, clica nesse aviãozinho. Eu sei que você tem redes, né, de pessoas, né, aí na sua, na sua rede social, você tem. Então convida essas pessoas, tá bom? Então o conhecimento é assim, a gente traz e compartilha também com muitas pessoas, não fica só pra gente, tá bom? Então, caso você faça isso, você compartilha aí, chama outras pessoas, coloca nos comentários aí que você fez isso, que hashtag compartilhei, que eu volto aqui e faço um agradecimento todo especial pra você, tá bom, charmosa? Então vamos lá, hoje eu tô somente aqui na minha rede social, tô somente no Instagram, não tô compartilhando lá no canal do YouTube, não, tô somente com você, tá bom? Dúvidas, se você tiver, coloca nos comentários, porque depois eu volto e interajo com você, ok? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre o que é essa Ayurveda, né? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. O que é a nutrição ayurvédica, que eu tô apaixonada com isso. Eu tô apaixonada mesmo em conhecer isso. Então, a nutrição ayurvédica, para eu falar um pouquinho para você que tá aqui acompanhando essa Policlass, eu preciso fazer uma viagem no tempo. Eu preciso fazer uma viagem no tempo. E voltar a 5.000, a 7.000 anos atrás, ok? O Ayurveda, ele é uma ciência que começou há mais de 5.000 anos, lá na Índia, tá? Então, é uma ciência indiana. Naquela época, vamos pensar aqui, olha só, naquela época, mais de 5.000 anos antes de Cristo, não existiam laboratórios em que as pessoas pudessem ali coletar um sangue, fazer uma análise para saber de como andavam as suas saúdes. Não existiu isso. Então, qual que era o grande campo de pesquisa dos grandes sábios do yoga, tá? Qual que era esse grande campo de pesquisa deles? Sabe qual que era, gente? Era a autoobservação. A autoobservação era o grande campo de pesquisa desses grandes sábios do yoga. Então, esses grandes sábios do yoga, eles queriam viver assim longos anos, tá? Porque eles queriam conseguir o estado de iluminação da sua mente ainda em vida. Só que para isso, para conseguir esse estado de iluminação de suas mentes ainda em vida, eles precisavam entender como o seu organismo funcionava. Olha só. Então, como
que eles iam fazer? Como que eles iam fazer isso? Como que eles iam entender o funcionamento do organismo? Então, eles entravam em longos estados meditativos. Então, eles entravam em longos estados meditativos e ficavam ali, ó, muito tempo. E foi a partir daí que eles começaram, esses grandes sábios do yoga lá, há mais de 5.000 anos, foi a partir daí que eles começaram a entender a dinâmica do funcionamento do seu organismo. Como eu falei, é autoobservação o Ayurveda. Então, eles começaram a entender a partir daí o que acontece ou o que acontecia dentro do corpo, qual era a influência do ambiente sobre todas as reações do corpo. Tá? É por isso que essa ciência é chamada, significa a ciência da vida. Então, como que esses antigos sábios montaram toda essa ciência chamada de Ayurveda? Como? Eles, então, começaram a observar todas as reações, né, do seu corpo, tudo que acontecia, né, no corpo deles. E eles jogavam isso, eles começaram a ver todas as reações que aconteciam no corpo dele com as semelhanças e as influências com aquilo que estava acontecendo fora, no ambiente. Calma, que de repente pode estar sendo aqui para você muito assim, muito místico, sei lá, alguma coisa assim, mas calma, você já vai entender, tá? Isso é porque eu estou explicando, né, de onde que veio, como que vem essa ciência milenar, né? Então, foi a partir daí, dessa autoobservação de todas as reações do corpo, com as semelhanças e com as influências que aconteciam fora no ambiente, é que eles começaram, esses grandes sábios do yoga, há mais de 5.000 anos lá na Índia, foi aí que eles começaram a perceber que tudo, absolutamente tudo que está no universo, no ambiente, no universo, eram formados por 5 grandes elementos. E esses 5 grandes elementos, eles são a base de toda essa ciência do Ayurveda. E quais são esses 5 elementos? Quais são? Esses 5 elementos são o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Então, eles perceberam isso nessa autoobservação deles, né, por longos estados meditativos. Eles perceberam que tudo que acontece no nosso corpo, tudo, tem interferência, tem semelhanças com o que acontece no ambiente. E que aí eles descobriram que os 5 elementos do universo correspondem, nós temos eles também dentro do nosso corpo, ok? Seja bem-vindo, Tiago, Marcos, Susan, tá? Seja todos muito bem-vindos aqui, tá bom? Deixa comentário aqui, eu quero saber se você está me vendo e me ouvindo perfeitamente. Se você está me vendo e ouvindo perfeitamente, manda aí um joinha pra mim, coloca nos comentários um joinha, ou então manda um coraçãozinho aí, tá bom? Vou adorar saber que você tá aqui, tá me acompanhando. E às vezes o que eu tô falando aqui parece meio assim confuso, enfim, mas calma, você já vai ter um entendimento um pouco melhor disso ao longo dessa live, tá bom? E fica comigo, porque no final dessa live eu tenho uma tarefinha pra você, tá bom? Então presta atenção no que eu estou falando, porque no final dessa live eu tenho uma tarefinha pra você, ok? Ana Rio, seja bem-vindo, tá bom? Então, muito bem, aí eles descobriram então que tudo que tem no universo, tudo, absolutamente tudo, era formado por 5 elementos, que eu já falei, que é ar, éter, espaço, fogo, ar e terra, ok? Muito bem, então pra você, né, pra gente entender um pouquinho sobre esse conhecimento, sobre o Ayurveda, a gente precisa saber onde que a gente encontra esses elementos na natureza
E qual que é a influência desses 5 elementos, né, que eu mencionei há pouco? Quais que são as influências dele dentro do nosso organismo, tá bom? Então é sobre isso que eu vou falar agora. E eu vou começar a falar já do primeiro elemento, tá? Então, o primeiro elemento que eu quero falar aqui pra você é o elemento espaço. Espaço. O que seria esse elemento espaço? O que seria esse elemento espaço? Vamos pensar aqui. O que seria o elemento espaço? Espaço é tudo aquilo, né, que não está preenchido, certo? É tudo aquilo que não está preenchido é espaço. É aquilo que me permite colocar algo dentro, ok? Eu, por exemplo, estou dentro de uma sala agora. Essa sala, ela tinha um espaço que me possibilitou colocar coisas dentro. Aqui eu tenho estante, eu tenho uma mesa de computador, tem mesa, tem várias coisas aqui, ok? Então, por quê que eu coloquei essas coisas dentro? Porque eu tinha um espaço que me permitiu colocar isso, ok? Então, quando pensamos em espaço fora, a gente já sabe o que seria, não é isso? É algo que me permite colocar coisas dentro. Então, quando a gente pensa em espaço fora, a gente pensa isso, certo? Agora, o que seria, então, esse espaço dentro do meu corpo? O que seria o espaço dentro do meu corpo? O que seria isso? Vamos pensar aqui. Espaço das minhas cavidades nasais. Espaço da minha boca. Espaço do meu estômago. Todos os órgãos que tem dentro de mim que tem algum espaço. Tudo aquilo que tem algum espaço dentro de mim é representado pelo espaço, certo? Então, começa a perceber que há uma relação entre o espaço que está fora do meio ambiente e o espaço interno dentro de mim. Você percebe que tem essa relação? É. O espaço, então, é isso. É todo o espaço que eu tenho dentro de mim, assim como tem fora, que me permite colocar coisas dentro. Tá certo? Então, o espaço já deu para você perceber, ok? Então, vamos falar agora do segundo elemento. O segundo elemento é o elemento ar, ok? É o elemento ar. Como que nós percebemos o elemento ar na natureza? Como que esse elemento ar na natureza, ele é percebido? Pelo vento, não é verdade? O elemento ar é percebido pelo vento, que é o ar em movimento. Então, a gente sabe que tem ar na natureza, que tem ar no universo, pelo ar, pelo vento, que ele gera movimento, ok? Quando eu falo agora, em termos de elemento ar no nosso organismo, o que seria o elemento ar no nosso organismo? Como que ele é representado no nosso organismo, esse elemento ar? O elemento ar, ele é representado em nosso organismo, em nosso corpo, por todos os movimentos. Então, todos os movimentos que eu tenho dentro do meu corpo, está representado o elemento ar. Então, por exemplo, os batimentos do meu coração, está envolvido o elemento ar. A minha coordenação motor, os meus movimentos, está envolvido o elemento ar. O movimento, né, do alimento que eu faço da boca pelo esôfago até o estômago é o elemento ar, certo? As minhas eliminações, fezes, urina, tudo isso é representado pelo elemento ar. Porque, como eu falei, o elemento ar no meu corpo, em mim, ou em nós, representa todas as formas de movimento. Os pensamentos também estão envolvidos o elemento ar. Então, quanto mais rápido você respira, mais rápidos são os seus pensamentos, mais rápidos são os seus batimentos cardíacos, não é verdade? Agora, a partir do momento que você respira de forma longa e profunda, o que acontece? Seus movimentos, eles ficam mais lentos. E aí você
se acalma, seus pensamentos ficam mais calmos, seus batimentos cardíacos se acalmam, certo? Então, no Ayurveda, falamos que o elemento ar, ele tem o quê? A gente fala que no Ayurveda, cada um desses elementos, ele tem uma sede, um local onde ele mora, um local onde ele vive. E aí, o local, a sede onde esse elemento ar fica armazenado no meu organismo, promovendo um equilíbrio ou desequilíbrio, adivinha qual órgão que é esse elemento ar fica armazenado? Nesse momento você pode pensar que pode ser nos pulmões, porque o pulmão, né, você pensa que está relacionado ao ar, né? Mas não. Esse elemento ar, ele tem como sede, ou seja, local de armazenamento no meu corpo, não é nos pulmões, é no intestino. E algumas pessoas, tenho certeza que alguém aqui, você que está assistindo essa Policlés agora, eu tenho certeza que você já deve ter percebido esse elemento ar aí no seu corpo. De repente, com o intestino preso. Percebe como uma coisa faz sentido? Percebe? Então, é no intestino o primeiro local que nós percebemos o excesso ou a falta desse elemento ar no organismo. Então, quando esse elemento ar, que eu já mencionei aqui, que está relacionado a movimento, a todos os movimentos, quando esse elemento ar ele está muito presente na natureza, vamos pensar, por exemplo, no clima. Quando eu tenho um clima muito seco, muito que venta muito, isso, né, aquilo que está acontecendo fora na natureza, esse clima muito seco, que venta muito, isso vai interferir em todos os movimentos internos dentro do seu corpo. Pode perceber. Por isso que eu falei no início dessa Policlés, o Ayurveda é uma ciência de autoobservação. De autoobservação. É por isso que esses grandes sábios aí do yoga, eles entravam nesses longos estados aí de meditação, e aí foi por isso que eles descobriram como é que funciona o organismo, tá? E perceba, ó, já vai uma dica aí pra você, perceba. Se você tá num clima muito seco, que tá ventando muito, perceba como é que vai estar os seus movimentos internos. Com certeza, assim como está ocorrendo no universo, vai estar ocorrendo dentro de você. Você vai estar com excesso de ar também. Vai estar com excesso de movimento, de repente até muito gases, você vai estar eliminando. Enfim, ok? Então, isso é o elemento ar no nosso organismo. Quando a pessoa tem bastante desse elemento ar no seu organismo, quando essa pessoa ela tem uma constituição com esse elemento ar, ela é uma pessoa que ela tem uma boa criatividade, essas pessoas que são muito criativas, essas pessoas que resolvem as coisas muito rápidas, essas pessoas que têm uma boa comunicação, pessoas que têm um movimento, né? Um certo movimento mais rápido no corpo, pessoas mais inquietas. Então, esse tipo de característica mostra que essa pessoa tem muito elemento ar no corpo. Muito elemento ar no corpo. Olha que interessante, né? Então, isso é o elemento ar no corpo. Então, faz algum sentido no que eu estou falando aqui agora? Se a gente realmente vê a natureza, olhar a natureza e olharmos para nós, a gente vê. A gente decide o que a gente vai fazer, né? Então, gente, isso me encantou no Ayurveda. Me encantou mesmo. Muito bem, eu quero agradecer a presença aqui da Point Academia, seja bem-vindo, Samuel, Wellington, Lilian, nossa, eu tô vendo que tem bastante charmosos aqui na minha Policlés, sejam todos muito bem-vindos, ok? E eu quero saber de você tá me vendo? Você tá me ouvindo bem, tá? Coloca nos comentários aí, o Theo, meu cabeleireiro, socorro, Theozinho, ó meu cabelo! Theo, querido, meu cabeleireiro, mais que competente, profissional, de mechas de cabelo fantástico, tá aqui. Muito obrigada, Theozinho, pela sua presença aqui na minha Policlés, tá? Depois eu te ligo pra gente marcar aí, tá bom?
Muito bem, então eu vou falar agora do terceiro elemento, que é o elemento que? O fogo. Então eu já falei do elemento, o elemento é espaço, já falei do ar, já falei essa representação, né, que a gente tem na natureza conosco, né, como é que a gente observa isso no nosso corpo. Então agora eu vou falar um pouquinho do elemento fogo, que é o terceiro elemento, dentre os 5 elementos presentes na natureza, tá bom? Então o elemento fogo, o que seria esse elemento fogo? Vamos pensar. O fogo na natureza, ele aí está representado principalmente, o grande representante do elemento fogo na natureza. Muito obrigada, Telzinho, muito obrigada, viu, pelo seu feedback, tá bom? Então, o fogo na natureza, ele tem como principal representante o quê? Ele tem como principal representante o Sol, né? O Sol é o nosso principal representante do elemento fogo na natureza, tá? No nosso organismo, vamos pensar agora no nosso organismo. Na natureza a gente já sabe que o principal elemento na natureza é o Sol. Agora vamos pensar no elemento fogo no nosso organismo, tá? Primeiro vamos pensar o local de armazenamento, onde fica alojado, onde fica lá esse elemento fogo no nosso corpo. Onde que fica esse elemento fogo no nosso corpo? Onde ele promove tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio. Ele fica lá no nosso estômago. Então, o elemento fogo, ele fica armazenado lá no nosso estômago. O nosso estômago, ele trabalha, né, o elemento fogo, ele faz o quê? Ele faz a transformação. É ele que faz a transformação dos alimentos. Então, a digestão, a transformação do alimento, ele é feito pelo elemento fogo. E o que seria esse elemento fogo? Né? Vamos pensar. Quando a gente pensa no fogo, o que o fogo faz? Né? Quando a gente pensa no fogo. O fogo é quente, né? O fogo, ele queima. O fogo, ele cozinha. Não é verdade? Quando, por exemplo, vamos pensar aqui no seguinte. Quando a gente coloca uma panela com algum alimento no fogo, o fogo, ele vai o quê? Cozinhar aquele alimento. Ele pode queimar também aquele alimento, dependendo, né, da temperatura, né, enfim, da regulagem do fogo. Não é verdade? É isso que acontece, certo? Então, no nosso organismo, vamos pensar agora no nosso organismo, vamos pensar esse elemento fogo no nosso organismo. No nosso organismo, acontece da mesma forma com esse elemento fogo. Da mesma forma. O elemento fogo, como eu falei, ele vai transformar o alimento para que ele possa ser digerido e depois absorvido pelas minhas células. Só que esse elemento fogo, ele não está presente somente lá no nosso estômago, que é a sede, onde ele fica armazenado lá. Não, ele também está presente em todas as minhas células do organismo. Todas as minhas células do organismo. Por quê? Porque em todas as minhas células precisa de alimento. E cada célula tem a sua digestão. Ok? Todas as células têm a sua digestão. Então, não é somente no estômago que eu tenho a digestão, mas sim a digestão em todas as células do organismo. E aí é onde eu tenho esse elemento fogo presente. Tá certo? E o que esse elemento fogo representa no meu corpo? A gente já sabe que ele faz a transformação, né? Dentro do meu corpo, esse elemento fogo faz a transformação do alimento. Então, o que ele representa no meu corpo, esse elemento fogo? Ele representa o conjunto de enzimas digestivas que a gente tem. Então, ele representa o suco gástrico, o suco duodenal, representa também o suco pancreático, a bile, tá? Os ácidos, tudo isso é representado pelo fogo, pelo elemento fogo no meu organismo, certo? Então, perceba o seguinte, quem tem azia, quem tem queimação, quem queixa de gastrite, sente muito bem as qualidades desse elemento fogo no corpo. Quem aqui já teve ou tem, percebe as qualidades desse elemento fogo no corpo, quando ele está em desequilíbrio. A pessoa realmente vai sentir azia, queimação, né, um certo desconforto, não é verdade? Com relação ao elemento ar em excesso, a pessoa percebe com o excesso de gases. Então, quando eu tenho excesso de gás, significa que eu estou com excesso de ar no corpo, hein? Tá bom? Olha que coisa linda que é, né, esse conhecimento holístico.
do Ayurveda. Então, por quê? Quem tá com esse excesso do fogo no corpo sente muito bem isso, percebe muito bem isso. Porque o fogo, como eu falei, ele queima, né? Uma das funções dele é queimar, né? E aí é arder. Então a pessoa sente esse fogo no corpo. Olha que interessante, gente. Se a gente for pensar, né? Há mais de 5.000 anos, isso foi descoberto. Gente, é uma coisa linda, fantástica, fantástica, fantástica. Fidelis, Carlinha! Ai, chegou a Carlinha aqui pra conversarmos na Policlass. Seja bem-vinda, querida. Ai, muito obrigada. O que importa é a sua presença aqui, tá? Muito obrigada, gratidão, viu? Gratidão pra cada um que tá aqui. A Sol chegou aqui agora. Muito bem-vinda, seja bem-vinda. E para você que está chegando aqui agora, compartilhe essa Policlass, clica aí nesse aviãozinho e chama mais pessoas para estar participando dessa Policlass comigo, tá bom? Coloca aí, clica na telinha para eu saber que você tá me vendo, me ouvindo bem, tá bom? Para você que tá entrando aqui agora, eu tô falando sobre Ayurveda, eu tô falando sobre os 5 elementos presentes, né, na natureza e como é que eu identifico esses 5 elementos presentes na natureza no meu organismo. É sobre isso que eu tô falando, tá bom? Então, caso você entrou aqui agora, se você tiver perdido o início da Policlass, eu vou deixar salvo aqui, tá bom? E depois você volta aqui pra você entender um pouquinho, tá bom? Agora, eu vou pedir pra você ficar nessa Policlass comigo até o final, porque no final da Policlass eu tenho uma tarefinha pra você, tá bom? Tem uma tarefinha pra você, ok? Neuze tá aqui também, seja muito bem-vinda. Pati também tá aqui comigo, seja muito bem-vinda a todas que estão aqui, tá bom? Maravilhoso esse tema, confesso que não conhecia. Ai, Carlinha, amando. O conteúdo é muito extenso, tá? Mas eu pretendo trazer sempre alguma coisinha aqui desse tema pra agregar, pra, né, trazer de conhecimento aqui pra vocês que me seguem, tá bom? É isso. Muito bem, então nós já falamos aqui de 3 elementos. Agora eu vou falar sobre o 4º elemento, tá bom? Sobre o 4º elemento. Há uma outra coisa também, ainda falando sobre o elemento fogo no corpo, o que acontece? O elemento fogo, então, ele é a nossa digestão, né? Porque, como eu falei, ele está representado, né, no nosso organismo pelo conjunto de enzimas digestivas, tá? Então, ele é a nossa digestão. Ok? O que mais, né, esse elemento fogo faz no nosso organismo, além de trabalhar a digestão, a transformação do alimento? Esse elemento fogo, ele aquece o nosso corpo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em pessoas que sentem muito calor, pessoas muito calorentas. Independente do clima que tá, a pessoa tá lá sentindo muito calor, tem muito calor. Isso significa que essa pessoa tem muito elemento fogo no corpo, no organismo dela. Entende? Ou seja, tá em desequilíbrio, né? Porque se o clima não tá propício, se o clima tá mais frio e ainda assim a pessoa tá sentindo um calor, ela tá com desequilíbrio desse elemento fogo no corpo. Aí a gente precisa equilibrar, ok? Além desse calor, né? Que também é o nosso metabolismo é medido pela quantidade de calor que nós temos, que nós sentimos no nosso corpo, né? Então, quanto mais friorenta você mais lento é o seu metabolismo. Quanto mais calor você sente, provavelmente o teu metabolismo está agindo bem. Menos naquelas pessoas que estão acima do peso, tá bom? Por quê? Porque se a pessoa está acima do peso, esse calor, ele pode ficar preso dentro do corpo. E aí você não sente um calor, você, né, sente um calor assim, muito maior ainda do que ele representa, porque ele está retido no seu corpo, tá? Então, quem tá com sobrepeso, obesidade aí, normalmente esse calor fica represado, né, no corpo, e aí a pessoa tende a sentir um calor muito mais exacerbado, ok? Então, também tá em desequilíbrio, precisa ser tratado. Pessoas, então, mais calorentas, aquelas pessoas que são mais avermelhadas, sabe? Que tem um certo rubor, assim, tem mais desse elemento fogo no corpo. Então, são pessoas mais coloridas, tem mais fogo no corpo, tá certo? Ana Selma, seja bem-vinda aqui, tá, querida? Muito obrigada aqui pelo seu joinha. Gente, eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando desse tema? Tá fazendo algum sentido pra você? Fica comigo. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Vocês estão gostando desse conteúdo que eu trouxe hoje nessa Policlass de quinta-feira?
Estão gostando? Ai, tô sentindo aí, tô vendo o coraçãozinho. Mas eu quero que você escreva pra mim. Obrigada, Carlinha. Que bom. Que bom. Mas eu quero, além da Carlinha, outras pessoas também comentando, tá bom, gente? Coloca aí nos comentários. Obrigada, Carlinha. Gratidão. Muito bem. Então, olha que interessante isso, né, gente? Isso é muito fantástico. É aquilo que eu falei, né? Como que há 5.000 anos atrás a pessoa teve esse conhecimento, né? De saber que se eu tô com excesso de ar no corpo, né? Se eu tô com gases, se eu tô com muito movimento, se eu tô com distúrbios de pensamento, meu pensamento tá muito atordoado, isso significa excesso de ar no corpo. Se eu tô com movimento travado, se eu tô sem movimento, enfim, se eu tô mais apática, significava excesso de ar no corpo. Se eu tô com excesso de gases, significava excesso de ar no corpo. Se eu tô com azia, queimação, isso significa excesso de fogo no meu corpo. Gente, como que essas pessoas descobriram isso há mais de 5.000 anos? Olha que lindo que é esse conhecimento. Ah, não, eu sou muito grata. Todos os dias eu agradeço por ter tido acesso a esse conhecimento holístico, porque é fantástico, é maravilhoso. É isso aí, Ana Selma, maravilha, que bom, viu, querida? Deixa eu só lubrificar aqui as minhas cordas vocais, porque eu falo muito, viu? Quem tá acompanhando essa Policlés aqui hoje, eu falo muito, viu, charmosa? Ai, meu Deus, eu preciso ser mais sucinta, mas eu não consigo. Mas eu vou conseguir. Ai, eu vou conseguir, charmosa, ser mais sucinta nas minhas Policlés. Porque vamos lá, eu tô olhando aqui o Instagram só são, né, meia hora, se não me engano, não é isso? Enfim, então vamos lá que ainda tem mais 2 elementos pra falar pra vocês, tá bom, meninas? Então vamos lá. O próximo elemento que eu quero falar pra você é o elemento água. Elemento água. Aqui, meninas, eu não tô falando sobre doshas, porque automaticamente aqui já é o dosha. Doshas são... aí é outro assunto, tá, charmosa? Mas é a constituição da pessoa. Então, o terapeuta ayurvédico, que tem esse conhecimento do Ayurveda, ele normalmente faz uma avaliação para descobrir qual que é a sua constituição, tá bom? Porque existem 3 tipos de constituição. E aí a gente precisa saber qual é a sua. Então, nós temos a constituição Vata, nós temos a constituição Pitta e nós temos a constituição Kapha. Só para você entender, já que a gente está falando desses 5 elementos, o que é a constituição Vata? A constituição Vata, se a pessoa tiver essa constituição Vata, ela, na verdade, ela vai ter na sua composição mais elemento espaço e mais elemento ar na constituição dela. Então, ela vai ter pensamentos muito acelerados, ela vai ser uma pessoa muito comunicativa, muito criativa, é uma pessoa normalmente mais magra, é uma pessoa que não sente fome, a fome dela é irregular, porque é ar que ela tem dentro dela, entende? A pessoa que tem a constituição Pitta, ela tem muito fogo e um pouco de água na sua constituição. Então, essa pessoa, ela normalmente, ela tem muita o quê? Fome. Ela transforma muito rápido os alimentos. Ela sente muita fome, é uma pessoa mais... sente um pouco mais de calor, é uma pessoa, como eu falei, mais colorida, né? Tem mais rubor, assim, enfim. As orelhas ficam até avermelhadas, enfim. Então, é uma pessoa que tem mais fome, come uma coisa ali e de repente já tá morrendo de fome. É fome mesmo, tá? Porque ela metaboliza muito rápido, ela tem esse fogo para digerir. E aí a pessoa que tem a última constituição, porque são 3, que é o que a gente chama de Kapha ou Kapha, mas eu chamo de Kapha. Ela, na verdade, vai ter os 2 últimos elementos que eu vou falar aqui agora. Ela vai ter o elemento terra e ela vai ter o elemento água na constituição dela. Então já é uma pessoa que ela não sente fome, mas ela come porque tá vindo um alimento. É uma pessoa mais parada, ela não quer fazer atividade física, né? Ok? Então, sobre esses elementos é isso, tá? É uma pessoa também que tem excesso de peso, é uma pessoa que tem obesidade. Então, se a pessoa ela tem sobrepeso, ela tem obesidade, ela tá mais puxada
para a constituição carta, ou seja, ela tem mais elementos terra e água na constituição dela que faz ela ficar parada, tá bom? Então, é isso, é muito lindo. Ai, é muito lindo, gente. Ai, meu Deus, muito lindo, gratidão. Então, vamos falar aqui do terceiro elemento, do quarto elemento, que são 5, tá? E fica comigo, porque no final dessa policlésia eu tenho uma tarefinha pra você, charmosa. Então, fica aí comigo. O elemento água. Então, vamos pensar aonde que nós encontramos a água na natureza, né? No universo aí. Onde que a gente encontra a água? A gente encontra água nos rios, no vapor, né? Nas geleiras. Então, quando a gente olha para um ambiente, a gente encontra água nisso aí, certo? Agora, aonde que nós temos o elemento água no nosso organismo? Como é que eu sei que eu tenho elemento água no organismo? Como assim? Enfim. Então, na natureza, a gente já sabe onde é que a gente encontra esse elemento água, certo? Agora, dentro de mim, como é que eu encontro esse elemento água? Esse elemento água, ele está presente dentro da gente em todas as mucosas da minha boca, na parte líquida do meu plasma, o plasma nosso, ele é formado de água. No meu tecido de gordura, meu tecido gorduroso é composto por água. No meu cérebro, o cérebro é composto por água. Todas as lubrificações, né, nas minhas articulações ali, aquele líquido que a gente chama de líquido sinovial, é composto por água, tá? Então, a água, ela tá presente no nosso corpo dessa forma, ok? A gente consegue identificar ela dessa forma. Como eu falei, cada um desses elementos, eles possuem um local onde eles ficam armazenados. Então, aonde que fica armazenado a água no meu corpo? Agora sim, a água no meu corpo, ela fica armazenada nos meus pulmões. E aí, eu quero que você perceba uma coisa, para você saber que realmente isso é isso mesmo. Quando nós temos algum desequilíbrio, né, algum desintempere, né, no nosso organismo, a gente automaticamente aumenta o muco no nosso corpo, né? Automaticamente a gente aumenta o muco quando a gente tem algum desequilíbrio no corpo. O muco é a nossa proteção. Então, quando o corpo acontece de ter algum desequilíbrio, automaticamente o corpo sinaliza para haver produção de muco. E o muco é uma da nossa proteção do corpo. E o muco, ele é representado pelo elemento água, ok? E aí, quem é que tem bastante desses elementos água no corpo? Quem é que tem bastante elemento água no corpo? São aquelas pessoas mais afetivas. São aquelas pessoas que filtram assim o mundo com uma forma mais romântica, sabe? Que vê o mundo tudo muito mais romântico, tudo mais afetiva. Esse tipo de pessoa tem muito elemento água no corpo. Quando o tempo ele tá muito chuvoso, essas pessoas que têm muito da constituição água no corpo, elas tendem a ficar o quê? Elas tendem a ficar mais paradas. Elas tendem a ficar mais melancólicas. Porque, na verdade, se a gente analisar a água, por natureza, ela já é um elemento parado, né? É um elemento parado, é um elemento frio, tá? Já o fogo é o quê? É quente, né? O ar já é frio, certo? Então, se você tem presença de fogo, você fica bem mais quente. Senão, a água, por natureza, ela é fria, certo? E aí, o que acontece? Quem tem mais água no corpo, quem tem mais ar, né? Quem tem mais ar no corpo tem muito mais movimento, sente mais frio. A pessoa que tem mais ar no corpo, eu tô falando de ar, tá? Então, quem tem mais ar no corpo, como eu falei, que tá relacionado com os movimentos, sente mais frio, né? Tem mais movimento, tem os movimentos mais acelerados. Isso quem tem mais ar no corpo, ok? Já quem tem mais fogo no corpo. Quem tem mais fogo no corpo são pessoas mais encaloradas,
São pessoas que gostam de viver em atividades, né? Enfim, em atividades, né? Vamos falar aqui de fazer atividade física. Gostam de fazer sempre atividade, né? Filtra o mundo com um aspecto mais objetivo, tá? Então as pessoas que têm mais fogo, elas são mais objetivas, gostam de se movimentar, enfim. Quem tem mais água no corpo, mais água, né? Que já é um elemento por natureza frio, parado. Quem tem mais água no corpo são pessoas mais afetivas, elas sentem um pouco mais de frio, né? São pessoas mais paradas, certo? Tem um pouco mais de presença de muco, assim, na boca, ou nas narinas, ou até mesmo no estômago, ou até mesmo nas fezes. Então, entender toda essa ciência dos elementos é entender o Ayurveda, praticamente, né? É entender a importância, porque é a partir disso, de entender essa ciência dos elementos, que a gente entende como que o Ayurveda vai funcionar, como é que eu vou comer, qual o alimento que eu vou escolher, entende? Então é muito interessante. Isso aí, Carlinha. A Carlinha falou que lá onde ela tá, que ela mora em Portugal, tá? A Carlinha de Portugal. Ela falou que lá tá chovendo muito, tá frio, tá? E que ela tá se identificando com o que eu falei. É isso aí, Carlinha, tá? Então, perceba que o que tá acontecendo fora aí na natureza, isso também tá influenciando em você. Perceba que você fica mais parada, fica mais letárgica, não é? Olha, gente, a coisa é linda. É autoobservação, entende? É autoobservação. Então, entender esses elementos, né, como é que eles funcionam na natureza, saber como é que eles funcionam dentro do corpo, é entender e compreender, a partir daí, o que você vai comer, o que você não vai comer. É isso. É muito lindo. E aí, muito, muito bacana, Carla, muito bacana. E aí, é uma coisa fantástica. E aí, agora eu quero falar do último elemento, pra gente finalizar a nossa policlass, que eu tenho só mais 10 minutinhos, né, praticamente. O nosso último elemento é o elemento o quê? O elemento terra. O elemento terra é tudo aquilo que é sólido, perceba, tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que tem estrutura, tudo que tem, que tem presente na natureza, que tem esse tipo de estrutura, que é sólido, que tem estrutura, tudo isso tem elemento terra na composição. Então, no nosso organismo, aonde que nós encontramos esse elemento terra em nós? Se a gente for pensar. Onde que a gente encontra? Nós encontramos em nós o elemento terra nos nossos ossos. Os nossos ossos, eles não têm estrutura, né? Aqui eu tenho estrutura, estabilidade. Então, a gente encontra nos ossos, nas nossas unhas, nos nossos cabelos, nos nossos músculos. É tudo aquilo que nos dá sustentabilidade. Aquilo que nos dá sustentabilidade, está presente o elemento terra, tá? Então, esse elemento terra, ele nos confere o que? Estabilidade, né? Nos segura firme, segura o nosso corpo. Então, é por isso que o elemento terra em nós está presente nos ossos, nos nossos músculos, nas nossas unhas, porque nos mantém em estabilidade, nos mantém firme, ok? Quando eu tenho uma boa qualidade desses elementos no meu organismo, quando eu tenho uma boa qualidade desses elementos no meu organismo, quando eu não tenho um desequilíbrio em algum deles ou de nenhum deles, somos pessoas mais estáveis, né? Somos pessoas mais estáveis. Agora, quando eu tenho esses elementos em excesso, todos eles ou algum deles em excesso, aí nós ficamos mais prostáticos, né? Mais parados. E aí a nossa mente também fica mais parada, certo? Então, toda essa ciência, né, ayurvédica, foi montada através do estudo da autoobservação. Olha que coisa linda, gente. Então, foi através dessa autoobservação, desses grandes sábios do yoga, que eles identificaram tudo isso. Essa correlação do que acontece na natureza
e as semelhanças e a influência que acontece dentro do nosso corpo. Olha que coisa mais linda, gente. Então, quem tem, né, a constituição CAFA, que é representado pelo elemento terra e água, normalmente vai ter isso que eu mencionei. Normalmente a pessoa tem uma estrutura maior, ela é mais corpúscula, né, ela é mais, né, tem mais, né, tem um corpo mais forte. Ela é uma pessoa que realmente gosta de ficar parada, ela não quer se movimentar. Não é isso que acontece? Não quer. Então ela tem elemento terra. E aí quando a gente fala da alimentação, é outra coisa fantástica. É outra coisa linda. Que depois eu vou trazer pra vocês. Mas isso se vocês quiserem aqui, tá bom? Se vocês quiserem. Que aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a nutrição mesmo, Ayurveda, né? Como que esses 5 elementos que eu falei aqui agora, como que eles estão representados na alimentação. Como que eu consigo me alimentar, né, consumir alimentos, porque os alimentos contêm também esses 5 elementos nas suas composições. E aí, se eu tenho um desequilíbrio em algum desses elementos que eu mencionei aqui agora, quando eu parto para o alimento, eu tenho que dar para essa pessoa que está com algum desequilíbrio em algum desses elementos, alimentos que não contenham esses elementos que a pessoa já tem no corpo dela em excesso. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo. Muito lindo, muito linda. E eu pretendo falar um pouquinho deles aqui pra você, tá bom? Mas e se vocês quiserem? Alguém quer? Quer que eu fale na próxima semana sobre a policleia, sobre isso? Quem quer? Coloca aí nos comentários aí, deixa o seu comentário. Se você quer que eu fale um pouquinho sobre a nutrição ayurvédica, sobre os 6 sabores e os 5 elementos nesses 6 sabores. Quem quer? Coloca aí nos comentários. Coloca aí, sim ou não. Quem não quiser, fala assim, não quero não. Agora quem quiser, coloca aí, eu quero poli, porque aí na próxima semana eu trago esse conteúdo para policlés, tá bom? Neuzi Pacífico entrou aqui agora também. A Nutricar Sandra entrou aqui também. José Carlos entrou aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu sou muito grata a todos que estão aqui agora na minha Policlass. A você que está assistindo, de repente, essa Policlass Replay. Muito grata, muito grata. E se esse conteúdo agregou para você, compartilhe, tá? Compartilhe com outra pessoa, para que essa outra pessoa ou outras pessoas da sua rede de convívio possa também ter conhecimento desse assunto que eu trouxe para você, tá bom? Toda a ciência do Ayurveda, então, foi montada através do estudo da autoobservação, tá? Desses 5 elementos que se tinham na natureza. E aí, a partir daí, né, dessa análise que toda a ciência ayurvédica ela foi montada, tá? Estudada, a partir daí foi entendida toda a dinâmica do alimento, tá? Porque esses 5 elementos, além deles estarem presentes na natureza, estarem presentes dentro de nós, eles também estão presentes nos alimentos. Então, entender, né, muito bem sobre esses elementos, né, assim como eles estão na natureza, como é que eu observo eles dentro de mim, né, dentro do meu organismo. Então, entender muito bem esses elementos é muito importante para você compreender, né, os alimentos depois e a interação deles com o nosso organismo. Matheus, seja bem-vindo. Carol Braga, seja bem-vinda aqui a Policlass, tá bom? Seja muito bem-vindo. É isso. Eu queria muito ter trago esse conteúdo para você antes, mas tudo tem uma primeira vez. E eu quero deixar aqui, antes de finalizar essa Policlass, eu quero deixar uma tarefinha para você, charmosa, e charmosos também, tá? O meu exercício aqui para você, antes de eu finalizar essa Policlass, para você que acompanhou toda essa Policlass até o final, eu acredito que teve pessoas aqui que se identificaram. Então, o meu exercício para você aqui é se observar. Observe esses elementos, esses 5 elementos que eu falei, observe em você o ar, o fogo, a água, a terra. Então, observe esses 5 elementos em você. Qual deles, né, qual desses elementos você percebe que está em falta ou que
está em excesso no seu organismo. Porque a partir daí, quando você observa isso, a gente consegue construir uma alimentação ayurvédica a partir da ciência dos sabores. Porque no Ayurveda a gente tem 6 sabores. E é a partir desses 6 sabores que a gente consegue montar uma alimentação. Então, a nutrição ayurvédica é uma nutrição inteligente. É uma nutrição que ensina uma função desses elementos dentro dos alimentos que você vai ingerir. E isso é percebido através do sabor. Através do sabor. Tá bom? Charmosa e charmoso, quero saber se tem algum comentário aqui, se vocês querem me fazer alguma pergunta, querem deixar alguma pergunta sobre esse assunto. Senão a gente vai finalizar a Policlass por hoje. E não esquece, se depois você tiver alguma dúvida, se você quiser de repente fazer um acompanhamento sobre Ayurveda, da nutrição ayurvédica, me chama em inbox, me manda uma mensagem que vai ser um prazer poder atender você, tá? Maravilhoso mesmo. Vou rever para tirar notas. Muito bem, Carlinha, é isso aí, tá bom? É isso. E aí a próxima Policlass eu quero fazer ainda abordando um pouquinho o conhecimento do Ayurveda, tá? E aí eu quero falar sobre os 6 sabores e ainda sobre os 5 elementos, porque como eu falei, né, entender esses elementos, compreender eles é muito importante, porque é a partir deles que através da alimentação, né, a gente consegue, né, através da alimentação, a interação deles com o nosso organismo. Então, na próxima Policlass eu quero falar sobre os 6 sabores e ainda sobre os 5 elementos, porque esses 5 elementos, eles também estão presentes nos 6 sabores, tá bom? Vai ser uma Policlass também muito interessante, um conteúdo muito interessante, tá ok? Então, para você que tá aqui, não perca a próxima Policlass. E dúvida, se você tiver depois, pode me mandar inbox, que vai ser um prazer em te ajudar aí, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui. Muito, muito, muito obrigada. E gratidão mesmo, só gratidão para você que cedeu um pouquinho do seu tempo, porque eu sei que o seu tempo é muito precioso e esteve aqui comigo até o final dessa Policlass, ouvindo, né, essa pessoa que vos fala até o final, tá? Gratidão mesmo, gratidão, gratidão, gratidão. E esteja comigo sempre aí nas Policlass, nas minhas redes sociais, tá bom? Se você acha que é um conteúdo que te agregou, então compartilhe, tá bom? Compartilhe. Muito obrigada, Carlinho. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. E gratidão a cada um de vocês. Namastê.